No coração do Jurássico Tardio, há mais de 150 milhões de anos, entre florestas de coníferas, rios serpenteantes e pradarias verdejantes, algo no horizonte com uma silhueta majestosa de um gigante silencioso que cruzava as planícies úmidas da Ásia. Seu pescoço parecia tocar as nuvens, e seus passos lentos, porém firmes, marcavam o ritmo de um mundo há muito tempo esquecido. Este é o Mamenquisaurus. O Mamenquisaurus é reconhecido como um dos dinossauros com o pescoço mais longo já registrados. Em média, podia atingir de 21 a 22 metros de comprimento, dos quais até 15 metros pertenciam apenas ao pescoço. Sua cauda longa contrabalanceava o peso frontal e seu corpo robusto sustentava-se sobre 4 pernas grossas e poderosas. Até o momento, não existe qualquer informação sobre como era a pele do Mamenquisauro. Nenhum registro fóssil de impressão de pele foi preservado. Alguns registros de seu parente, o Diplodocus, podem nos dar uma noção de como sua pele provavelmente era. É impossível afirmar qual seria a tonalidade de sua cor. Ela poderia se assemelhar à dos elefantes ou hipopótamos, apresentando tons acinzentados ou amarronzados, mas tudo isso permanece pura especulação. Pertencente à ordem Saurisquia, subordem Sauropodomorpha, o Mamenquisaurus integra a família Mamenquisauritae. Este grupo, encontrado principalmente na Ásia, é conhecido por apresentar um pescoço desproporcionalmente longo, uma adaptação que intrigou paleontólogos por décadas. Entre seus parentes próximos estão outros gigantes chineses, como Homeisaurus e Xuanzhesaurus, e mais distantes, colossos como Diplodocus e Brachiosaurus. O Mamenquisaurus surgiu no Jurássico Tardio, cerca de 160 milhões de anos atrás, em uma época marcada pela grande diversidade de saurópodes que dominavam as planícies e florestas do planeta. Nesse período, o antigo supercontinente Pangeia já havia começado a se fragmentar em grandes blocos de terra, o que aos poucos modificava os ecossistemas e distribuía as espécies em diferentes regiões. O clima era predominantemente quente e úmido, favorecendo o crescimento de extensas florestas de coníferas, cicadófitas e samambaias gigantes, que formavam vastas paisagens verdes. Na árvore genealógica, ele representa uma ramificação especializada no alongamento cervical, resultado de milhões de anos de adaptação a um nicho ecológico muito específico. O primeiro fóssil de Mamenquisaurus foi encontrado em 1952, na província de Sichuan, na China, durante a construção de uma estrada. Trabalhadores notaram ossos incomuns emergindo do solo e, ao chamarem especialistas, revelou-se o esqueleto parcial de um animal gigantesco. Desde então, mais de 6 espécies foram identificadas, com fósseis preservando não apenas ossos, mas, em alguns casos, articulações quase completas do pescoço. Cada nova descoberta refinou nosso entendimento sobre sua postura, hábitos e evolução. Ao longo das décadas, debates científicos tentaram esclarecer como o Mamenquisaurus mantinha seu pescoço erguido sem colapsar sobre o próprio peso, e como bombeava sangue até o cérebro, questões que ainda alimentam teorias e simulações computacionais.
O ambiente do Mamenquisaurus era formado por vastas planícies alagadas, margens de rios sinuosos e extensas florestas abertas, que se estendiam até onde a vista alcançava. A abundância de vegetação, tanto em altura como ao nível do solo, oferecia alimento constante para grandes bandos de saurópodes que percorriam esses territórios em busca de novas áreas de pastagem. Árvores altas, como coníferas e ginkgos, forneciam folhagens abundantes, enquanto samambaias e sicabófitas cobriam o solo, garantindo recursos para animais de diferentes tamanhos. Nesse cenário, a presença de outros saurópodes, além de estegossauros e pequenos terópodes carnívoros, criava um ecossistema diversificado e dinâmico, onde cada espécie ocupava seu próprio nicho. A interação entre herbívoros gigantes e predadores menores moldava o equilíbrio natural desse mundo pré-histórico, tornando-o um dos períodos mais vibrantes da era dos dinossauros. Fósseis indicam que essa espécie estava restrita principalmente à Ásia Oriental, com registros mais abundantes em regiões que hoje correspondem ao território da China. Esses achados sugerem que o Mamenquisaurus ocupava ambientes específicos desse continente durante o Jurássico Superior, aproveitando-se da vegetação exuberante e das planícies fluviais que caracterizavam a paisagem. Apesar disso, é possível que parentes próximos tenham habitado áreas vizinhas, como Mongólia ou mesmo partes do atual Cazaquistão, já que o continente naquela época não apresentava as mesmas barreiras geográficas de hoje. Essa distribuição restrita, somada à abundância de fósseis encontrados em determinados depósitos chineses, faz do Mamenquisaurus um dos saurópodes mais emblemáticos da paleontologia asiática. O pescoço do Mamenquisaurus, composto por até 19 vértebras alongadas, era uma verdadeira obra-prima da engenharia natural. Essas vértebras apresentavam estruturas internas ocadas, conhecidas como câmaras pneumáticas, que reduziam significativamente o peso sem comprometer a resistência. Essa característica, compartilhada por vários saurópodes, funcionava de maneira semelhante às estruturas dos ossos das aves modernas, mostrando uma adaptação extremamente eficiente. Além disso, a presença de ligamentos elásticos e músculos especializados proporcionava não apenas sustentação, mas também uma notável mobilidade, permitindo que o animal movimentasse seu pescoço em amplos arcos horizontais e verticais. Essa combinação de leveza e força fazia com que o Mamenquisaurus pudesse alcançar a vegetação tanto no alto das árvores quanto em níveis mais baixos, ampliando seu acesso a diferentes fontes de alimento. Mais do que uma simples extensão corporal, o pescoço era um instrumento de sobrevivência multifuncional, essencial para a alimentação, defesa e até mesmo comunicação visual dentro do grupo. Seu sistema respiratório provavelmente era semelhante ao das aves modernas, com sacos aéreos que aumentavam a eficiência na troca de oxigênio e ajudavam a resfriar o corpo. A cauda, longa e musculosa, servia não apenas para equilíbrio, mas possivelmente como arma contra predadores. Herbívoro estrito, o Mamenquisaurus se alimentava de folhas, ramos e plantas aquáticas. Seu longo alcance permitia explorar desde o solo até as copas mais altas, minimizando competição com outros herbívoros. Graças ao seu pescoço extraordinariamente longo e flexível, ele podia alcançar áreas de difícil acesso,
aproveitando recursos que poucos animais conseguiam. Acredita-se que se alimentasse tanto de coníferas e ginkgos quanto de samambaias arborescentes e vegetação rasteira próxima a rios e lagos. Essa versatilidade alimentar, aliada ao tamanho colossal, tornava uma peça fundamental no equilíbrio ecológico, ajudando a moldar o ambiente ao consumir grandes quantidades de plantas e abrir clareiras que permitiam o crescimento de novas espécies vegetais. Dentes em forma de espátula arrancavam a vegetação, que era engolida quase sem mastigar. Dentro do estômago, pedras engolidas ajudavam a triturar o alimento fibroso. Acredita-se que o Mamenquisaurus vivesse em grupos, como muitos outros saurópodes, o que proporcionaria maior proteção contra predadores e facilitaria a coordenação na busca por alimento, permitindo que os indivíduos se deslocassem por grandes áreas em segurança e com mais eficiência. A movimentação de um bando provavelmente alterava a paisagem, derrubando árvores menores e criando clareiras que beneficiavam outras espécies, desde insetos até pequenos dinossauros. Como em muitos dos saurópodes, onde os mais conhecidos deste grupo seriam os brontossauros, diplodocus e brachiosauro, ainda não se sabe exatamente com certeza qual a postura mais comum do pescoço do Mamenquisaurus: ereta para alcançar grandes alturas, horizontal e mais próxima do solo para pastar, ou alternando entre ambas. Também persiste a dúvida sobre sua velocidade de locomoção e a complexidade de seus comportamentos sociais. O estudo do Mamenquisaurus ajudou a compreender como os saurópodes conseguiram evoluir pescoços tão longos sem comprometer sua sobrevivência. Ele também forneceu pistas sobre a respiração e circulação desses gigantes, aproximando-nos de responder questões sobre fisiologia animal em escalas extremas. Comparado ao Brachiosaurus, o Mamenquisaurus tinha o pescoço mais longo proporcionalmente, mas não tão elevado. Frente ao Argentinosaurus, era menor em peso, porém mais esguio. Em relação ao Diplodocus, seu pescoço era mais rígido e menos flexível, mas ainda assim impressionante. O Mamenquisaurus aparece em exposições de museus pelo mundo e já foi retratado em documentários de TV, filmes e revistas científicas. Apesar de não ser tão famoso quanto o Brachiosaurus, seu perfil único o torna memorável para qualquer entusiasta de dinossauros. Curiosidades a respeito do espécime. É um dos recordistas mundiais em comprimento de pescoço. Algumas espécies poderiam ultrapassar as 30 toneladas. Seu nome significa lagarto de Mamente, referência à área próxima à descoberta original na China. Há fósseis estão bem preservados que indicam a presença de cartilagem cervical. O Mamenquisaurus é um testemunho da engenhosidade da evolução do Jurássico tardio. Um gigante silencioso que, mesmo extinto há milhões de anos, ainda vive na imaginação humana. E assim, encerramos mais um capítulo da nossa jornada à pré-história.